Vocês acharam que eu não ia gravar um vídeo sobre o meu 8º período, né? Eu também achava que não. Gente, hoje eu vou gravar pra vocês falando sobre como foi o meu 8º semestre, que eu tive no ano passado. Agora eu tô no 9º período, graças a Deus. O meu 8º período, ele foi um dos semestres mais tranquilos que eu tive no começo, porque depois a gente ficou tão assim que foi um caos. Do nada, pá! 300 coisas pra entregar, trabalho, enfim. Eu vou começar falando do meu estágio, que quem acompanhou os vídeos de rotina viram que eu falei bastante sobre ele. Esse foi o primeiro estágio que eu tive de prática realmente. Os 2 primeiros estágios, eles tiveram uma carga teórica pra gente entender mesmo como é o funcionamento do SUS, da atenção primária, como que vai para as atenções especializadas, conhecer uma unidade, a equipe que faz parte, funcionamento real mesmo. Em Recife tem algumas unidades e elas são sorteadas entre os alunos, a gente vai em dupla. Fui sorteada para uma unidade aqui relativamente perto de casa. E aí nesse estágio você faz basicamente tudo. Cada preceptor, que é o dentista, ele pode trabalhar de um jeito. Então tem preceptores que você chega, ele sai da cadeira, bota você pra sentar e você faz tudo pela manhã toda. Tem preceptores que são mais conservadores e deixa você observando. E tem preceptores que deixam você observar, deixa você participar, explica muito, ensina muito. E aí o meu estágio foi maravilhoso. A gente conseguiu desenvolver uma amizade muito legal com a dentista e com a ASB. E a dentista, ela deu muitas oportunidades pra gente. Esse estágio, a gente precisa ir 38 turnos para a unidade e 5 turnos que são de aulas teóricas que acontecem na faculdade para explicar mais ou menos como funciona o estágio. Dessas 5 aulas, a gente só teve 4. Uma dessas aulas, a gente teve que pagar indo para a unidade. Então, ao invés de 38 turnos, eu precisei ir 39 turnos. E aí, turno entende-se por uma manhã, uma tarde, são 2 turnos, não é um dia só, tá? Então, cada turno conta. A gente tem vários relatórios que a gente precisa entregar como produtos desse estágio. Relatório do funcionamento da unidade, da equipe, da composição da equipe, funcionários, como que funciona a reunião, como é a população que está descrita ali naquela unidade, quais são os agravos mais encontrados, as formas de vigilância. E tem um relatório que a gente precisa entregar para falar da prática realmente que a gente teve. O que a gente fez, os procedimentos ambulatoriais e os não ambulatoriais, que são as visitas domiciliares, as ações. A gente teve a sorte de participar da ação do Outubro Rosa, do Novembro Azul. A gente teve uma capacitação teórica para a realização de teste rápido. A gente foi para reuniões do distrito. A minha preceptora deixou de participar de tudo. Ela deixou realmente o canal aberto. A gente acabou participando de muitas atividades e realmente entendendo a logística por trás. Além, é claro, de atender. Lá na unidade eles têm o 3º turno, que são algumas vezes no mês, a cada 15 dias, eles ficam à noite, né, para atender os pacientes que não podem ir nem de manhã nem de tarde. E ela deixou de participar desse 3º turno também, então a gente foi para lá atender de noite. A gente viu como funciona o acolhimento. Nesse vídeo que eu vou passar agora, vocês vão ver algumas das fichas, onde eu explico mais ou menos como funciona. A gente tinha muita ficha para entregar, muita coisa. Hoje eu tenho o primeiro dia do estágio e aí a gente tem que levar essas 2 fichinhas aqui. Essa é uma ficha de registro de procedimento, então todo procedimento que a gente fizer a gente tem que colocar aqui. Essa aqui também, que é uma ficha de atividades de clínica ampliada, que são aquelas atividades que a gente sai da unidade, acolhimento, né, campanhas, essas coisas assim. O estágio, obrigatoriamente, a gente tem que ir 3 vezes na semana, mas se você conversa com o seu preceptor e ele abre o canal, como foi o caso da minha, você pode ir todos os dias que você quiser. Então, eu acabei pagando meu estágio inteiro em 3 meses, porque eu fui várias vezes. Outra disciplina é o TCC1, que eu já falei pra vocês que eu adiantei no 7º período, então não vou falar sobre ele aqui, tá lá no vídeo do 7º período. Traumatologia e cirurgia bucomaxilo. Essa disciplina não é a disciplina de cirurgia, existe a disciplina só de cirurgia que eu paguei no 6º, mas em traumato a gente aprende sobre biologia óssea, lesões de aspecto médico legal, fraturas dos ossos nasais, dos ossos zigomáticos, fratura de maxila, fratura de mandíbula, pacientes politraumatizados. É basicamente isso que a gente tem de aula, são assuntos voltados para o trauma realmente de face. A gente tem um pouquinho também de revisão de primeiros socorros. A gente tem também um teste de anatomia, que esse teste já é conhecido, o professor ele passa o teste antes mesmo da gente fazer, né, a prova. Então são 20 questões, eu já mostrei esse teste para vocês em um outro vídeo também de rotina. Vou deixar os links aqui embaixo de tudo que eu falar. E tem o seminário. Morria de medo de traumato por conta desse seminário. Esse seminário a gente tem que ir tudo
na beca, bonitinho, organizadinho, pra gente já... É como se fosse apresentar TCC. Tem gente que vai de paletó, tem gente que vai bem chique. Eu fui de salto, maquiada, parecia que eu tava indo pro baile. É um trabalho de 1 hora, você tem que apresentar 1 hora. O meu grupo tinha 4 pessoas, cada pessoa ficou com 15 minutos. E tem que falar 15 minutos. Se você passa, dá ruim. E se você falta muito, dá ruim também. O meu tema foi prognatismo e retrognatismo mandibular. Pra mim, foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz na minha vida, porque eu pesquisei muito. Foram dias, assim, bem intensos. Inclusive, eu descobri hoje que eu tenho um vídeo, eu gravando, falando bastante sobre isso, e eu não postei aqui. Eu não sei o que aconteceu, não me lembro. Não sei se eu me esqueci de postar ou se eu não postei por algum motivo. Mas agora tá bem fora de hora, né? Não sei se vocês ainda gostariam de ver. Eu que gosto de apresentar trabalho, então assim, é um nervoso que me move, assim, eu adoro. A gente teve a disciplina de implantodontia. A gente aprendeu como fazer a consulta inicial, como fazer os exames complementares. São 2 professores maravilhosos. Um deles tem a metodologia do ensino, um estudo baseado em problemas. Então a primeira aula, que foi sobre consulta inicial, ele deu pra gente alguns exames, dividiu, né? Uma pessoa ficou com o exame, a anamnese, a outra pessoa ficou com a tomografia, outra pessoa ficou com o modelo, pra gente tentar ver como fazia com aquele paciente, cada grupo, como fazia com aquele paciente, sendo que eu só tinha anamnese, mas eu não tinha a tomografia. Então, como é que eu vou saber se tá indicado fazer implante? Como é que eu vou... sabe? Então, depois a gente se juntou todo mundo, viu o caso, estudou. Então, é aquele aprendizado baseado em problemas. Ele apresenta um problema, é aquela aula que é dada de forma mais solta. É bom que fique incitando a gente a pensar e perguntar e falar, é bem legal. Então, a gente aprendeu sobre sistemas de implante, os tipos de implante, confecção do guia cirúrgico. Tem um vlog também que eu mostro como foi essa confecção. A gente fez a instalação de implante. Aprendeu sobre os componentes protéticos, como faz a moldagem, a confecção de uma coroa provisória. É uma disciplina laboratorial, então na faculdade a gente não faz implantodontia, apesar de ter um projeto de extensão lá sobre isso, então quem se interessa pela área acaba indo. Essa foi uma disciplina que pediu que a gente comprasse material. Aqui a gente tem os implantes, foram 2 unidades que eu precisei comprar. Tudo é dessa marca, DSP. Aqui é o transfer da moldeira fechada, ele custou R$23. Aqui é o análogo, que também custou 23. Aqui é o pilar de titânio, e aqui é o tapa implante. Aqui é uma placa de acetato que a gente precisou comprar, ela foi R$2,50. Aqui é para dividir para dupla. E aqui é uma maxila, custou R$52, se eu não me engano, para dividir para dupla. Então foi 26 que a gente teve que pagar. Eu gastei cerca de R$250. Só foi isso de material que eu precisei comprar. A gente teve saco 3, saúde coletiva 3, que foi minha última saúde coletiva da faculdade. Eu não gosto de saúde coletiva, estou ainda aprendendo a estudar, que a gente vai fazer concurso, vai fazer residência, já vai fazer tudo que tem e a gente precisa saber disso. A gente estudou sobre políticas públicas em saúde, a gente estudou sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, como são os centros de especialidades odontológicas, que é o estágio que eu estou pagando agora no 9º. É um tipo diferente de CEL, que é o Graduacel, é diferente dos CELs que a gente tem. A gente sabe o incentivo financeiro que o governo dá, a depender do tamanho do CEL, quantas cadeiras esse CEL tem. A gente fala também sobre planejamento em saúde, estuda também sobre planejamento estratégico situacional, que aí tem 4 momentos: o momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e o tático operacional. A gente no final pega uma unidade bem problemática e aí a gente escolhe um problema dessa unidade para fazer todo esse planejamento. Cada aula a gente tem uma discussão, a gente lia um artigo, a gente conversava sobre alguma questão. Gestão de recursos estratégicos nas organizações de saúde, gestão financeira do SUS, institucionalização da avaliação em saúde,
Enfim, são alguns dos temas que a gente estuda. A última disciplina foi a Clínica Integral 3, que foi a clínica do idoso. O que é que a gente aprende na teoria? Basicamente tudo que versa esse paciente. Então, a gente estuda endodontia para idosos, que a gente sabe que existe uma diferença entre um dente mais velho e um dente de um paciente mais jovem. A gente aprende como fazer um reembasamento protético, então a prótese que tá com algum probleminha a gente reembasa. Uma aula muito importante que foi dada pelo meu professor de primeiros socorros, falando sobre interação medicamentosa e doenças sistêmicas que a gente encontra muito nesses pacientes. Então, como optar, usar, qual anestésico usar, o que a gente faz. Então, foi uma revisão do que a gente teve em terapêutica no 5º período. A gente teve aula também sobre restauração indireta, alguns casinhos, assim, algumas coisas que a gente podia encontrar nesse tipo de paciente. E aí a gente tem a clínica, né, que é a parte prática propriamente dita. Nessa clínica eu peguei uma paciente que amei demais. Eu fiz, na verdade, uma prótese parcial removível, que era provisória, então ela vai usar aí por uns 2 anos, até fazer a prótese de fato, porque a gente não faz prótese removível lá. Fiz umas restaurações, mas o processo da confecção da prótese, ele demorou um pouco. Então acabou tomando aí uma boa parte das clínicas. Esse foi meu 8º período. De modo geral, foi um semestre tranquilo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem. Me sigam no Instagram, compartilhem esse vídeo com seus colegas que têm interesse em saber das disciplinas. Tem vídeo do 1º, do 2º, do 3º semestre, onde eu mostro tudo. E deixem sugestões para eu poder gravar, tá bom? Um beijo e